Samuel kapityoto Regulamento da escola. Texto. Regulamento da Escola. República de Moçambique. Governo da Província de Cabo Delgado. Distrito de Pemba, Cidade. Escola Primária do 1º e 2º grau, anexa à UFP Alberto Joaquim Chipande. Regulamento Interno da Escola. Capítulo 1. Introdução. Na República de Moçambique, o ensino tem como objetivo principal formar quadros dotados de conhecimentos científicos que permitem a sua participação em tarefas do desenvolvimento do país. Para lograr estes efeitos, as instituições de ensino público ou privado devem guiar-se por normas de leis que beneficiam todos os seus membros e a sociedade em geral. A escola anexa à UFP é um laboratório de ensino e educação de novas gerações. Para o cumprimento das orientações da escola, foi elaborado o presente regulamento, depois de ouvidas as sensibilidades de todos os intervenientes, com particular destaque para o Conselho da Escola. Assim, resultaram ideias que servirão de instrumento regulador das atividades da escola anexa à UFP, tanto para os alunos como são responsáveis por orientar a formatura dos alunos no período da manhã e da tarde, coadjuvados pelos professores do turno. D. É expressamente proibido o uso de telemóveis nas salas de aulas aos professores e alunos. E. Devem ser fechados os portões 10 minutos depois de entoado o hino nacional. Escola anexa à UFP Alberto Joaquim Chipande. Extratos de regulamento interno da escola primária anexa à UFP Alberto Joaquim Chipande. Compreensão do texto. Exercícios. Depois da leitura feita, responda por escrito as perguntas sobre o regulamento interno da escola primária do 1º e 2º grau, anexa ao IFP Alberto Chipande. 1. Quem elaborou este texto? 2. A quem é destinado o texto? 3. Quais são os órgãos executivos que dirigem o processo de ensino e aprendizagem e garantem a gestão dos recursos materiais e humanos na escola? 4. Transcreva 3 direitos e 3 deveres dos alunos na escola, segundo o texto em estudo. 5. Explique por palavras suas o sentido do artigo 9. 6. Que punições são dadas aos alunos indisciplinados? 7. Os professores têm deveres e direitos na escola. Escreva 3 aspectos de cada categoria. 8. Que tipo de linguagem se usa no texto? 9. Na sua opinião, qual é a vantagem de ter o texto dividido em artigos? Gênero textual. Ficha informativa. Texto normativo. Texto normativo é um texto escrito com uma linguagem simples e sem ambiguidade, para uma fácil compreensão. Apresenta um conjunto de regras com a finalidade de regular o funcionamento de instituições do Estado e privadas, de comunidades e de uma atividade econômica. Características linguísticas. Tempos verbais no presente do indicativo. Tem,
permite, deve, obedece, garante, goza. Futuro do indicativo: haverá, deverá, serão, servirão. Formas do infinitivo: viver, trabalhar, prosseguir, gozar, respeitar, garantir, ter, formar, lograr. Formas do infinitivo impessoal composto: ter recebido, ter educado, ter louvado, ser protegido. O uso da terceira pessoa: tem, devem, permite, tem, serão, deverá. O uso de frases declarativas: não será dada nenhuma tolerância para o início e o fim da aula e outras atividades, salvo com uma autorização. Uso de substantivos abstratos, referente a entidades intangíveis e materiais como conceitos, sentimentos, atitudes e comportamentos. Infração: louvor, ordem, uso, aplicação, desrespeito, ingerência, acesso, pontualidade, desempenho. Uso de capítulos e artigos em numerais cardinais: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Numerais ordinais: primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. E numerais romanos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, para melhor dividir e clarificar os conteúdos. Estrutura do texto normativo. Introdução. Preâmbulo. Na República de Moçambique, o ensino tem como objetivo principal formar quadros dotados de conhecimentos científicos que permitem a sua participação em tarefas do desenvolvimento do país. Para lograr estes efeitos, as instituições do ensino público ou privado devem guiar-se por normas e leis que beneficiam todos os seus membros e a sociedade em geral. Corpo do texto normativo. Normas gerais. Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na presente declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação. Competências. Em caso algum, estes direitos e liberdades poderão ser exercidos contrariamente aos fins e aos princípios das Nações Unidas. Direitos. Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Sanções. No texto Regulamento Interno, repreensão verbal feita pelo professor e ou diretor de turma ao aluno na presença do seu encarregado de educação ou comunicada a este. Nota bem, as sanções aparecem nos textos de regulamento interno de uma instituição ou de uma atividade econômica. Exemplo: no regulamento interno da Escola Primária do 1º e 2º grau, anexa ao IFP Alberto Chipande. Fecho do texto normativo. Disposições finais. Nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada de maneira a envolver para qualquer Estado, agrupamento ou indivíduo o direito de se entregar a alguma atividade ou de praticar algum ato destinado a destruir os direitos e liberdades aqui enunciados. Funcionamento da língua. Ficha informativa. Função sintática: sujeito, predicado, complemento direto, complemento indireto e oblíquo.
As frases são constituídas basicamente por um grupo nominal e um grupo verbal. A Lucrécia leu o regulamento à turma. Grupo nominal, a Lucrécia. Grupo verbal, leu o regulamento à turma. Tanto o grupo nominal como o grupo verbal podem ser constituídos por várias palavras, mas há uma delas que é a principal. No grupo nominal, a palavra principal, o núcleo, é o nome, substantivo ou um pronome. Exemplo: a Lucrécia leu o regulamento à turma. Grupo nominal, a Lucrécia. No grupo verbal, a palavra principal, o núcleo, é o verbo. Exemplo: a Lucrécia leu o regulamento à turma. Grupo verbal, leu o regulamento à turma. A função sintática do grupo nominal. Ao nível da frase, o grupo nominal desempenha a função sintática de sujeito e concorda em gênero e em número com o verbo. Exemplo: a Lucrécia leu o regulamento à turma. Grupo nominal, sujeito. Os alunos devem ser avaliados de acordo com o regulamento. Grupo nominal, sujeito. O professor e o aluno cumprem com o regulamento interno. Grupo nominal, sujeito. Eu cumpro as normas. Grupo nominal, sujeito. Existem vários tipos de sujeito: simples, composto, oculto, subentendido e inexistente, impessoal. Sujeito simples é formado por um único elemento nominal ou oração. Exemplo: o aluno conhece os seus direitos. Quem sabe exige os seus direitos. Ela fez o trabalho recomendado. Nós somos os melhores da escola. Sujeito composto é formado por mais de um elemento nominal, orações ou pronomes. Exemplo: a Eduarda e o avô conhecem as normas da escola. Ela, a tia e o Mano Jaime estudam na mesma escola. Nós e os professores cumprimos com as regras estipuladas pelo regulamento. Eu, tu e ela lemos o regulamento. Oculto ou subentendido é aquele que não vem expresso na oração, mas que pode ser reconstruído porque já foi mencionado no discurso. A forma verbal permite a identificação da pessoa gramatical que constitui o sujeito oculto. Exemplo: não fui à escola. Eu. O Pedro e a irmã decidiram ir de férias, mas ainda estavam em aulas. O Pedro e a irmã. Não conseguimos ler. Nós. As meninas da minha turma trabalharam muito e cumpriram com o tempo estipulado para aquelas atividades. As meninas da minha turma. Sujeito inexistente impessoal. Verifica-se com verbos impessoais como haver no sentido de existir, com o verbo ser indicando tempo. Com os verbos haver e fazer, referindo-se ao tempo decorrido, com verbos que se referem a fenômenos da natureza, como chover, anoitecer, escurecer, trovejar, amanhecer. Havia tantas cláusulas naquele regulamento. Há deveres e direitos a respeitar. Há um mês que iniciamos o estudo deste assunto. Fazia uma semana que não tínhamos aulas. Faz uns dias que não te vejo. Nestes dias chove muito. Trovejou um pouco na madrugada de ontem. Agora faz frio. Tem anoitecido mais cedo. Sujeito indeterminado. Trata-se de casos em que não é possível ou não se pretende indicar o sujeito. Neste caso, o verbo pode estar na terceira pessoa do plural ou na terceira pessoa do singular, acompanhado pelo pronome pessoal se. Exemplo:
Falaram-me sobre as cláusulas do regulamento. Sancionaram todos os colegas que transgrediram a linha F do artigo 8. Precisa-se de algumas cláusulas do regulamento. Neste grupo discute-se melhor o regulamento. Na nossa turma não se explicou bem esse artigo de regulamento. Função sintática dos constituintes do grupo verbal. Ao nível da frase, o grupo verbal desempenha a função de predicado e pode ter a seguinte composição. 1. Verbo. A mina faltou. Está a chover. O teu regulamento caiu. Eu já acordei. 2. Verbo e complementos. Direto, indireto e oblíquo. Eu li o regulamento. Complemento direto. O regulamento. Ele lava o uniforme. Complemento direto. O uniforme. Este regulamento pertence a Lúcia. Complemento indireto. A Lúcia. A diretora apresentou os melhores alunos à comunidade. Complemento direto. Os melhores alunos. Complemento indireto. A comunidade. A avó dá mangas ao Juma. Complemento direto. Mangas. Complemento indireto. Ao Juma. Entreguei o texto a Ruth. Complemento direto. O texto. Complemento indireto. A Ruth. Os miúdos regressaram às aulas. Complemento oblíquo. As aulas. Os alunos passearam pelo rio. Complemento oblíquo. Pelo rio. A Nômusa e a Amália separaram-se do grupo. Complemento oblíquo. Do grupo. Complemento direto. O complemento direto é uma das funções sintáticas principais que ocorre no grupo verbal e é escolhido pelo verbo, podendo ser um grupo nominal ou frase. Exemplo: a Luísa compreendeu o regulamento. Complemento direto, grupo nominal, o regulamento. A Maimuna perguntou se não tinha visto a mochila. Complemento direto, frase, não tinha visto a mochila. O complemento direto é substituível pelos pronomes pessoais mi, ti, si, o, a, nós, vós, os, as. Exemplo: a Luísa leu o regulamento e compreendeu-o. Falamos com a direção da escola e a diretora ouviu-nos com muita atenção. A professora apresentou-te à turma? Complemento indireto. O complemento indireto é uma das funções sintáticas que ocorre no grupo verbal e é formado por um grupo preposicional exigido pelo verbo. Exemplo: a Rita ofereceu um dos textos ao Latifo. Complemento indireto, ao Latifo. O cumprimento das normas convém a todos. Complemento indireto, a todos. Eu entreguei o regulamento à Lídia. Complemento indireto, à Lídia. O complemento indireto pode ser substituível pelos pronomes pessoais me, te, lhe, nos, vos, lhes. Exemplo: a Rita ofereceu uma prenda ao amigo. Ofereceu-lhe um texto. Vocês vão à secretaria? Tragam-nos o regulamento da escola. Os alunos estão a comportar-se melhor. O cumprimento das normas convém-lhes. Estás em casa? Entrego-te o regulamento amanhã. A diretora foi à nossa sala e leu-nos alguns artigos do regulamento. Complemento oblíquo. Um constituinte exigido pelo verbo. Esta função sintática pode ser exercida por um advérbio, um grupo com preposição ou a preposição que se liga a ele através de diferentes preposições. A. O complemento oblíquo é uma função sintática exigida pelo verbo
e faz parte do predicado. Não pode ser suprimido sob o risco de incorreções ou alterações de sentido. Os formandos gostam de ler. Todos nós vamos às aulas logo de manhã. A Maria pôs o livro na mesa. A Maria pôs o livro. Frase sem muito sentido. A diretora pensou na divulgação deste regulamento. A diretora pensou. Frase com outro sentido. Você concorda com este artigo? Você concorda? Frase incompleta se estiver fora de um contexto. Afinal, ela já não vivia ali. Afinal, ela já não vivia. Vamos passar pela livraria? Vamos passar? Frase incompleta ou com outro sentido dependente de um contexto. Passar de classe, por exemplo. B. O complemento oblíquo é obrigatório. Diferencia-se do complemento circunstancial porque pode ser omitido sem alterar a essência da frase. Vamos passar pela livraria hoje. Vamos passar pela livraria. Afinal, ela já não vivia ali desde o ano passado. Os formandos gostam de ler sempre ao ar livre. Os formandos gostam de ler ao ar livre. Os formandos gostam de ler sempre. C. O complemento oblíquo pode ser constituído por um grupo preposicional, um grupo adverbial ou pela coordenação de ambos. Afinal, ela não vivia ali. Grupo adverbial. Os nossos alunos vivem perto e todos se portam bem. Grupos adverbiais. O Luís separou-se do grupo. Grupo adverbial. Agora ele mora longe, por isso se afastou do grupo. Grupo adverbial, grupo preposicional, respectivamente. D. O complemento oblíquo não pode ser substituído pelas formas do pronome pessoal lhe, lhes. Estas só substituem o complemento indireto. Afinal, ela vai ao mercado todos os dias. Vai-lhe muito cedo. Frase incorreta. Todos nós vamos às aulas. Vamos-lhes logo de manhã. Frase incorreta. Substituindo o que está destacado na primeira parte de cada frase pelo pronome lhe, vemos que obtemos um resultado incorreto. Frase incorreta por causa da substituição de ao mercado por lhe, o que prova que o mercado não é complemento indireto. O que é que o Paulo ofereceu à irmã? Ofereceu-lhe uma bola. A Elsa apresentou as provas aos pais. Ela apresentou-lhes ao fim do dia. Nestas frases, a substituição do constituinte iniciado pela preposição a pelo pronome pessoal lhe, lhes, resulta em frases corretas porque, efetivamente, tais expressões são complementos indiretos. Exercícios. 1. Indique as funções sintáticas de cada constituinte nas frases abaixo. A. Os órgãos executivos da escola dirigem o processo de ensino e aprendizagem. Grupo nominal, os órgãos executivos da escola. Grupo verbal, dirigem o processo de ensino e aprendizagem. B. As penas disciplinares são aplicadas aos alunos infratores das normas da escola. Grupo nominal. As penas disciplinares, grupo verbal, são aplicadas aos alunos infratores das normas da escola. C. Os portões abrirão na hora do intervalo maior. Grupo nominal. Os portões. Grupo verbal, abrirão na hora do intervalo maior. D. Os pais acompanham o comportamento dos seus educandos. Grupo nominal. Os pais. Grupo verbal,
acompanham o comportamento dos seus educandos. Os alunos, os professores e os funcionários devem respeitar os símbolos pátrios. Grupo nominal: os alunos, os professores e os funcionários. Grupo verbal: devem respeitar os símbolos pátrios. A finalidade da sanção é a educação para uma adesão voluntária e consciente à disciplina. Grupo nominal: a finalidade da sanção. Grupo verbal: é a educação para uma adesão voluntária e consciente à disciplina. 2. Classifique os tipos de sujeito nas frases abaixo. A. As chefes dos turnos zelam pela pontualidade dos estudantes. B. Escureceu e ainda estamos em aulas. C. Os professores e os estudantes são assíduos e pontuais. D. A Sara Bibi e o Rui atrasavam muito, mas já não atrasam. Mesmo quando chove muito, não se tolera atrasos. 3. Elabore 2 frases que tenham complemento direto, complemento indireto e complemento oblíquo. A finalidade da sanção é a educação para uma adesão voluntária e consciente à disciplina. Vocabulário. Exercícios. Do texto Regulamento Interno foram retiradas as seguintes palavras: indisciplinado, aproveitamento, injustificadas, aprendizagem, desrespeitar. 1. Complete o quadro tendo em conta a formação das palavras. Siga o modelo. Palavra: indisciplinado, injustificadas, aprendizagem, desrespeitar. 2. Alguns substantivos formam-se a partir de adjetivos a que se acrescenta o sufixo dade. Digno, dignidade. Pontual, pontualidade. Uno, unidade. Irregular, irregularidade. Com base nesta informação, crie palavras a partir de final, especial, representativo, durável, escolar, dísparo, legal. 3. Apresente as famílias das palavras abaixo. A. Reconhecido. B. Injustificadas. 4. Complete as frases com as seguintes palavras: desempenho, desrespeita, indisciplinado, injustificadas, disciplinado, reconhecido e desobediente. O estudante tem muitas faltas e um mau acadêmico, mas aquele que não as normas da escola e pelos professores e colegas. Ortografia e pronúncia. 1. Assinale o intruso em cada conjunto: diretivo, letivo, convidativo, coletivo. Lecionar, direcionar, colecionar, condicionar. Educação, redação, proteção, correção. Formação, motivação, omissão, reprovação. 2. Complete as palavras com C, C cedilha ou duplo C. Produção escrita. Redija um regulamento interno da sua turma, apresentando as regras a ter em conta na estruturação dos grupos de limpeza e organização da sala, incluindo punições para os infratores.
Use uma linguagem clara e objetiva e a estrutura correta desse gênero textual. Ficha informativa. O uso da vírgula. Usa-se a vírgula para 1. Isolar o vocativo do resto da frase. Mário, evite escrever na roupa. Não sei, Marina, como agradecer-te. Que linda caligrafia, Júlio. 2. Isolar o aposto. O Fábio, formando da R2, foi condecorado melhor aluno do IFP. Quem o condecorou foi a diretora do IFP, Isabel Andiceni. 3. Separar elementos de uma enumeração. As turmas R1, R2 e R3 foram os melhores do ano. A Gina, o Anastácio, a Flora e o Vicente fazem parte dos melhores alunos. 4. Separar elementos repetidos. Eu nunca e nunca farei uma indisciplina dessas. A mãe volta já. 5. Separar o nome do local numa datação. Pemba, 23 de junho de 2018. Matola, 16 de abril de 2011. 6. Separar orações coordenadas não ligadas por conjunção. A diretora concordou com os critérios traçados para a nomeação dos melhores alunos, recomendou a integração da pontualidade, excluiu a voluntariedade. 7. Isolar orações intercaladas. Neste caso, a vírgula pode ser substituída por travessão. Não joga bola na estrada, advertiu a mãe. Eu sou tambor, escreve craveirinha e continua. Tambor velho de gritar nas noites quentes de luar. 8. Separar orações subordinadas obrigatoriamente quando elas antecedem a sua subordinante com conjunção, locução. Se deixamos a sala suja, mostramos a nossa falta de higiene. Embora os estudantes tenham percebido a matéria, devo dar uma aula de consolidação. Resumo. Função sintática: sujeito, predicado, complemento direto, complemento indireto e complemento oblíquo. Sujeito é a função sintática do grupo nominal. Exemplo: a Fidélia e os amigos interessam-se pela leitura do regulamento interno. Grupo nominal. Sujeito: a Fidélia e os amigos. Predicado é a função sintática do grupo verbal. Exemplo: a Fidélia e os amigos interessam-se pela leitura do regulamento interno. Grupo verbal. Predicado: interessam-se pela leitura do regulamento interno. Complemento direto é uma das funções sintáticas exigidas pelo verbo e pode ser substituído pelo pronome pessoal mi, ti, o ou a, si, nós, vós, os ou as. Exemplo: a Luísa percebeu a sua ideia e adorou-a. A azeitona viu o texto e levou-o. Complemento indireto é um grupo preposicional escolhido pelo verbo e pode ser substituído pelo pronome pessoal mi, ti, lhe, nós, vós, lhes. Exemplo: a Rita ofereceu um texto ao Luís e ela pediu-lhe que cuidasse bem do texto. Complemento oblíquo é uma função sintática exigida pelo verbo e pode ser dado por um grupo adverbial ou grupo preposicional.
Exemplo: isso depende do regulamento. Vamos votar neste candidato. Difícil.